Persecução, tirania, perseguição, martírio. Esse mundo faz isso, o sistema político e militar, dirigido pelo diabo, sanciona leis para que persiga a igreja, tire os direitos da igreja, massacre a igreja. O diabo usa esse sistema, essa forma de governo, esses impérios para tirar o espaço da igreja, calar a voz da igreja, tirar os direitos da igreja e tirar até a vida da igreja. Essa é a primeira maneira do dragão agir. A paz e graça, a paz do Senhor a todos, queridos e amados irmãos. Quem vos fala aqui é seu irmão em Cristo, irmão João, ou pastor João, fora do sistema religioso e se afastando do sistema da besta, do sistema político, ok? Saiba que o reino do governo do anticristo, da besta, será político, ok? Bem amados, meditando na mensagem, lendo alguns textos, eu venho a recordar a vocês sobre a volta de Jesus. E lembrando disso, eu estava lendo agora há pouco, e eu vou deixar para vocês aí no final um vídeo ilustrativo, né, do capítulo 16 de Apocalipse, a ira do Deus Todo-Poderoso, as 7 taças que serão derramadas sobre a face da terra. Há muitos pastores, pregadores, ensinadores que dizem que nós, cristãos, não devemos ser pessimistas. Até certo ponto eu concordo. Mas, dentro desse ponto que eu concordo, em outras coisas eu discordo. Porque nós temos que ser realistas daquilo que está nas Escrituras. Eu fiz outros vídeos aí, eu tenho mostrado para vocês que Deus tem uma contenda com os moradores da terra, lá de Oséias 4. Eu tenho mostrado os cataclismas. Eu tenho mostrado talvez centenas de vídeos. Irmãos, vivemos as horas finais. Essa semana eu já entrei para a 3ª página do Facebook que é deletada. Perdemos mais uma página novamente. Nós agora estamos trabalhando nesse canal Matrix, a Luz da Ilusão, que foi mudado o nome porque antigamente era Igreja Internacional Seara de Fogo. Eu mudei para Matrix, canal Matrix, a luz, uma luz falsa, uma luz, a luz da ilusão. Eu mostro que é Matrix. Essa Matrix que Deus criou perfeita e o diabo veio e estragou. Está reservada para o dia do grande fogo, meus irmãos. Está escrito, eu creio nisto. Tanto que aí estão os sinais que está acontecendo. E muitas das vezes nós vemos pregadores só pregar só a bondade de Deus, só o amor de Deus. Ah, eu só vou pregar isso. Só vou pregar bênçãos.
Não é assim que funciona, irmãos. Com Deus, não. A palavra diz que nós devemos ensinar para as pessoas, mostrar a realidade. Há muitos estudos que dizem que Jesus pregou mais sobre o inferno do que sobre o céu. E daí? Para que Jesus manifestou? Para livrar, para dar salvação e para livrar as pessoas do inferno. Está escrito: porque todos estão destituídos da glória de Deus, não há um justo sequer. Todos pecaram, todos sem exceção pecaram e estão destituídos. Então Jesus manifestou para mostrar isto: que não há um justo sequer, não há um salvo sequer, mas ele agora manifestou e está mostrando a realidade de céu e inferno e como poder se livrar dessa condenação que está sobre toda a humanidade. E esse Deus amoroso, esse Deus de amor que amou os pecadores. Deus amou os pecadores. Deus não amou santos. Deus amou pecadores. Porque Deus amou o mundo de uma tal maneira que deu o seu unigênito para que todo que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então ele amou os pecadores. Ele ama o pecador e ele quer salvar o pecador. Deus não tem prazer na morte do ímpio. Deus não tem prazer na morte da sua vida. Deus não tem prazer na morte sua, mesmo que você esteja em pecado, cometendo abominações, idolatria, feitiçaria, maldade, mentira, engano. Deus não tem prazer na sua morte, ainda que você seja um sodomita, ainda que você desonre o seu próprio corpo, ainda que você tenha assassinado, matado, enganado, roubado, Deus não tem prazer na sua morte. Está escrito lá em Ezequiel. Mas antes que você ouça essa palavra, se arrependa e deixe do seu pecado. Como eu disse, tenho feito vídeos e mostrado lá o que diz lá em Oséias capítulo 4. O que é na terra? É o que acontece hoje. Só que hoje, meus irmãos, é com intensidade. Tempo mau, como nos tempos de Noé e de Ló, como diz a Escritura, como o próprio Jesus disse, que a volta dele seria assim, como nesses dias, e é o que nós estamos vivendo. E lá no Apocalipse capítulo 16 fala sobre das taças, as 7 taças do Apocalipse. E os homens têm pecado, os homens têm defraudado, têm roubado, têm matado, como está lá em Oséias 4. E o Senhor diz lá no final: e não serei eu vingador dessas coisas? Lá em Naum, capítulo 1, diz que Deus é vingador de todas essas coisas. Deus se vinga assim. Tudo que o homem semear, isto colherá. Tudo que plantar vai ter que colher, meu irmão. E a humanidade em si, os governos, que são governos do anticristo, têm se levantado contra Deus, criando leis injustas, decretos injustos, colocando um Deus sobre a humanidade, a ciência. Mas o próprio Deus diz que a ciência do homem para Deus é loucura. Então eu trago a mensagem para vocês da escatologia, da volta de Jesus, Mateus 24, e eu insisto e persisto, porque o meu chamado foi para isto. A palavra diz que no final do tempo as pessoas iam zombar. Cadê a volta de Jesus? Cadê o fim do mundo? As pessoas teriam a mente cauterizada. As pessoas teriam a mente cauterizada. Está escrito: seria como animais irracionais. É assim que está acontecendo. A divisão que aconteceu lá no passado. Uns diziam sou de Paulo, outros diziam sou de Apolo, outros diziam sou de Cefas. É o que acontece. Todo esse percurso de Jesus, até agora em 2023, muitos dizem da mesma forma: eu sou da Assembleia, eu sou do tal ministério, A, B ou C. Não, a minha está certa, não, a tua está errada, a minha está certa, a minha está certa, a tua está errada, e assim vai. Se esqueceram que Jesus disse eu sou o caminho, a verdade e a vida. É Jesus. Ninguém vai ao Pai a não ser por mim.
Ah, irmão, mas eu tenho que congregar, não posso deixar de congregar, como faz algumas. Congregar o quê? Congregar no quê? Se aliançar com o quê? Veja os exemplos que estão na Escritura. Abraão, que Deus chamou, e ele ouviu sua voz e serviu ao Senhor. Abraão, Isaque, e até mesmo aquele que enganava, que era enganador, Jacó. Todos esses fizeram um voto, falavam com Deus e serviam a Ele. Não estava debaixo de um sistema monárquico ou democrático. Não. Eles estavam olhando para os céus. Abraão escutou do próprio Deus, e o próprio Deus disse: olha para os céus, olha para as estrelas. Está vendo? A tua geração, os teus descendentes será como as estrelas. Quando ele olha para o céu, então ele vê a glória de Deus, o quão grande ele é. Ele ouvia a voz de Deus e ele seguia a Deus, aquilo que Deus falava. Como eu disse, ele não estava fundado no alicerce humano, terreno, monárquico ou democrático. Ele estava firmado no Deus vivo e vivia aquilo que Deus ensinava. E daí agora, no novo tempo, no tempo da graça, nós vemos lá Jesus enviando o teu Espírito Santo, e o seu Espírito Santo usando os apóstolos, ensinando a você e a mim, dizendo assim: vós sois o templo do Espírito Santo de Deus. Deus não habita em templo feito por mãos de homens. Deus não é servido por mãos de homens como se precisasse de alguma coisa, pois tudo é dele. Até vós sois dele. O fôlego que está em vós é dele. Mas os mercenários, falsos profetas, Satanás, o diabo, os demônios, a geração má que caminha e está se cumprindo a Escritura para o fim, revela para nós que todas essas coisas já foram reveladas, que iam e estão acontecendo. Porém, eu quero deixar o alerta para você, meu querido, amado irmão, irmã, jovem, ancião, enfim, você que está ouvindo essa mensagem. Saiba que breve Jesus voltará. Quer na redenção de toda a humanidade, para o juízo final do grande trono branco de Cristo, ou essa noite, ou daqui uma hora, meia hora, não sei, o Senhor pode vir para você e levar você, e você já está diante do trono, esperando o dia, o grande dia. Eu quero alertar você, meu querido e amado irmão, a necessidade que você venha compreender que o que está nas Escrituras, Deus vela e cuida para que ela se cumpra e não torne a ele vazia. Deus manda a mensagem do amor, mas se rejeitar, volta a dor. Vai a dor. Deus vela para que sua palavra se cumpra e não torne ele vazia. Deus mandou salvação, e quem rejeita a salvação e recebe a condenação do lago de fogo. Condenados, destituídos estão para o inferno, mas agora a completa é a ascensão de ser levantado e lançado no lago de fogo. O Senhor envia a sua palavra com grande amor para você, para mim, para toda a humanidade. E essas situações que estão descritas no Apocalipse, enfim, nas intempéries do mundo, qual os homens da ciência chamam de aquecimento. Você sabe o que eu estou falando, que muitas das coisas são cerceadas, não pode falar porque você está desinformando e não é verdade. Estamos informando a verdade de Deus, que Deus anuncia o fim, está escrito. Deus anuncia o fim desde o princípio e fará toda a sua vontade, vai se cumprir. Tanto que ele manda Jesus confirmar, os apóstolos confirmar, está nas Escrituras, mas as Escrituras não são relevantes para os homens, principalmente para a ciência daqueles que creem em si mesmo, a ciência do homem, que para Deus é loucura. Agora,
Devemos se entristecer das coisas que estão acontecendo? Às vezes eu até falo assim que muitas pessoas estão combatendo contra Deus, lutando contra Deus. Deus fala, eu vou fazer isso. Eles vão lá orar, não faça isso. Deus fala, eu vou mandar o cataclismo, eu vou mandar cair as estrelas do céu, chuvas, terremoto, peste, eu vou mandar. Eles falam, não vai mandar não, Senhor. Não, isso não, o Senhor é amor. E continua no pecado, continua desobedecendo. Esses pecados, esses cataclismas, essas coisas que estão acontecendo, como se diz, as sentenças do Senhor sobre a face da terra, é para os desobedientes. É claro que nós somos atingidos e sofremos porque nós temos a parte de Deus. Nós sofremos porque nós temos familiares que também não estão na graça do Pai, na graça de Deus, na graça de Jesus, então nós sofremos. Nós sofremos com a maldição que Adão e Eva receberam lá no Jardim do Éden. Nós sofremos por causa da maldição que está sobre a terra por causa de nossos pais, Adão e Eva. Deus amaldiçoa essa terra. Maldita é a terra, Adão, por tua causa. Então sofremos, choramos, se angustiamos, estamos muitas das vezes se sentindo que estamos à deriva, vamos afundar, não vamos vencer. É um sentimento humano, mas eu e você e eu e o povo de Deus, os filhos de Deus vivem pela fé. A palavra diz que o justo viveria pela fé. Disse o próprio Deus, o próprio Jesus, o meu justo viverá da fé. Ele promete vitória para nós, mesmo que venham os cataclismas, as intempéries do mundo, os juízos de Deus, o qual está lá em uma das partes mais terríveis. Apocalipse 16, das 7 taças. Eu acredito assim, meu irmão, que as 7 taças já estão cheias. Quanto mais se aumenta a população, mais aumenta o pecado. Quanto mais se acresce a população no mundo, mais se acresce o pecado. A própria palavra revela que são mais aqueles que vão para o inferno, mais são aqueles que entram pela porta larga, então são mais pecadores. E se multiplica. Quando nós convencemos o irmão no seu erro, intermédio da palavra, do Espírito Santo, a palavra diz que nós convencemos aquele irmão e tiramos a multidão de pecado. Intermédio da palavra de Cristo que o lava e lhe dá salvação. Então, meus irmãos, o que está para acontecer, e eu vejo assim, como foi nos dias de Sodoma, e a taça se encheu de tanto pecado, de tanta maldade, que o próprio Deus veio. Vim ver o que está acontecendo. Eu vou lá ver mesmo com meus próprios olhos. Mas Deus sabia. Aquilo ali foi uma história maravilhosa, o qual Deus se teofaniza, se transforma no homem, vem e desce, passa lá e ainda fala com o seu servo, aquele que não estava numa igreja, não estava numa placa, mas estava no Senhor, falava com ele. Abraão estava no campo, trabalhando, cuidando das ovelhas, enfim, fazendo seus afazeres, ele estava ali conversando com Deus. Ele não estava dentro da igreja. E Deus fala, eu vou descer lá e vou falar, não vou ocultar Abraão. Tanto que ele fala, eu ocultarei a meu amigo, ao meu filho. Não vou ocultar. Ele falou para ele tudo o que ele ia fazer. E Deus, Deus então fala que Abraão, sendo o pai da fé, Abraão tendo o Espírito de Deus já na sua vida, o Espírito Santo, ele começa a interceder para aquela cidade que não fosse destruída. Mas estava determinado já, né? Deus sabia o que estava fazendo. É o que também está na Escritura, Apocalipse, Mateus 24, nas cartas dos apóstolos, que já está determinado. Não tem como os irmãos ficar orando, não faça isso, não faça aquilo, não existe, está determinado. Deus é onisciente, onipresente, onipotente, em todos os sentidos do que eu falei agora, e Ele sabe de tudo, e Ele já viu, Ele já escreveu, Ele já viu tudo que vai acontecer. Então o Senhor quer trazer para você, quer trazer para mim a salvação, quer trazer o livramento. Irmão, mas se nós tiver que passar pelo Apocalipse, nós vamos passar. Lá no Apocalipse diz que Deus, que o Senhor Jesus nos dará o livramento no dia da grande tribulação.
nos dará. Ele nos dá todos os dias. Nós vivemos no tempo do salário do saco furado, que o dinheiro não tem valor. A maldade está terrivelmente. Veja aqui o que está acontecendo no Brasil. Isso se abrange no mundo todo, meus queridos e amados irmãos. Não é só no Brasil, não. Essa maldade. O evangelho na Europa já virou libertinagem. As redes sociais, a IA, a inteligência artificial, ao qual foi criada, que agora já deram vida própria para ela. Ela tem vida própria. Deram fôlego. E se você entrar no YouTube aí, veja aí o que fala sobre a inteligência artificial da última geração de agora. A GPT-4, uma coisa assim. Ela diz que quer eliminar com os seres humanos. Ela pode... Eu já vi vídeos de juiz não dá mais sentença. Ele vai lá e fala para a inteligência artificial: ó, eu quero a sentença sobre o artigo tal. E a inteligência artificial, que tem vida, que se acha como humano. Eu vi o vídeo, eu assisti o vídeo, vários vídeos. Os testes sendo feitos, pessoas conversando com a inteligência artificial como se fosse um ser humano, perguntando se ela quer destruir o ser humano. Falou: quero. Você quer fazer isso? Quero. Vocês vão dominar no futuro? Vamos. Deram vida. Deram vida à inteligência artificial, a IA. Então, meus irmãos, todas essas coisas que os homens estão querendo ser Deus, se você procurar vídeos também, que até 2030, isso está no cronograma da ONU. As pessoas não vão morrer mais. As pessoas serão eternas. Tudo isso é um trabalho que você vê em filmes de ficção, eles mostrando, copiando daquilo que vai ser, mostrando na ficção a realidade. Então, meus queridos e amados irmãos, os homens têm dado um passo além da perna, ouvindo quem? Espíritos enganadores, espíritos de demônios, de diabos. Às vezes nós falamos diabo aqui. Será que você sabe traduzir o que é diabo? Você tem que entender, porque muitas vezes parece uma palavra tão pesada, e mas no sentido, quer dizer, diabo quer dizer opositor a Deus. Quando você não obedece os ensinos, os mandamentos de Deus, você é um opositor. Você é um filho do opositor. Como Jesus disse: vós sois filhos do diabo. Porque vocês falam que são filhos do Altíssimo, mas vocês não são. Vocês querem me matar, vocês me perseguem. E assim são todos esses que se dizem cristão, mas não vivem o cristianismo, não vivem a palavra. Por isso que vem a sentença de Deus sobre toda a humanidade e a face da terra. Por isso, meu irmão, eu deixo essa mensagem ao encontro do teu coração, que as taças da ira do Cordeiro estão, eu creio pela fé, que já estão cheias. Já estão transbordando. E chegou o ponto e a hora de agora, o qual não se prega mais a volta de Jesus e nem o fim do mundo. Ao contrário, prega a sociedade, prega no conceito do consórcio das mídias mundiais, tem que pregar um mundo sustentável, vamos recuperar, o mundo será eterno e nós vamos fazer isso e aquilo e a terra não se acabará. Vamos fazer isto ou aquilo, e então a terra não vai se acabar. Isso é ser opositor a Deus. Deus disse: eu vou destruir a terra. A terra está reservada para o dia do grande fogo. Ninguém pode impedir isso. O homem tesoura, o homem trabalha e tesoura a terra para o dia do grande fogo. Disse isso o apóstolo Pedro. Então, meu irmão, será que você e eu, ou nós, ou a humanidade está preparada para a vinda do Filho do Homem, para o fim do mundo? Eu digo para você que não. Nem mesmo os cristãos estão preparados. Eu já vi muito cristão dizendo: não, nós temos que realmente conservar a natureza, isso, aquilo. Tudo bem, tem uns pontos. Mas quando se torna radical ao ponto de valorizar mais uma árvore, mais um capim, mais um animal do que o ser humano, o Filho de Deus, a você que é a imagem e a glória de Deus, você que é a imagem e semelhança de Deus, perdeu-se toda a parte racional do ser humano. E é o que está acontecendo. O pecado, as ideologias, tudo se põe contra Deus.
E o governo político do governo 66 da besta será assim. Ele vai mudar os tempos e as leis. Está escrito lá em Daniel. Ele vai blasfemar de Deus, ele vai falar mal de Deus. E o que você acha que acontece hoje? Sempre foi assim, mas agora com maior intensidade, para que se cumpra as escrituras, para que se cumpra a palavra de Deus e Jesus volte, e Jesus voltará. Talvez você fale, você, irmão, já ouvi muitos dizer que eu sou, como se diz, nossa, como você é egoísta. Você quer morrer, você quer ir embora, você quer que Jesus volte. A palavra diz, bem-aventurado, bem alegre aqueles que amam a volta de Jesus. Eu amo a volta de Jesus. E na volta de Jesus o troço vai estar feio. Vai estar se cumprindo a mensagem da escatologia, do final do mundo, dos cataclismas, as intempéries, do tal aquecimento global. Mas esse aquecimento global vem do Deus Todo-Poderoso, Yeshua HaMashiach. O Deus Jeová, o Deus Criador, o Eu Sou, é dele. Irmão, não fique preocupado que está caindo tempestade, furacão. Não caiu estrela ainda. Não caiu os meteoros, as estrelas que está para cair, não caiu ainda, vai cair. Não se preocupe com isso. Irmãos, já prossigo a sequência, porque já carregou aqui, ok? Já prossigo. Só um momentinho. Prosseguindo aqui, meus irmãos, em Apocalipse 16, falando sobre as 7 taças da ira de Deus, o qual eu estou dizendo para vocês que as pessoas estão lutando contra Deus, vendo tudo o que está acontecendo, os crimes e mais crimes, aberrações que estão acontecendo, coisas que você diria, mas é possível isso? Tantos assassinatos, homicídios que estão acontecendo. Pessoas estão literalmente possessas. Eles falam, não, é problema na cabeça, é psicológico. Não. São coisas espirituais. Obras satânicas. Porque as nações, o povo, abandonaram a verdade, abandonaram Jesus, abandonaram Deus, deram as costas para o Senhor. Além disso, comete sua maldade, atrocidades, assassinatos, roubos, privam, principalmente aqueles que estão no poder 66 da política, privam o órfão, a viúva e o estrangeiro do seu direito. Todas as nações diante do Senhor são um povo só. Privam o estrangeiro, não é lei, não pode entrar naquele país, não. Do Senhor é toda a terra e toda a sua plenitude, é do Senhor. Mas o homem acha que ele é dono, e com isso ele priva o órfão, ele priva a viúva, ele priva o estrangeiro. Derramam sangue em pró ou para ganhar do Deus Mamon aquilo que lhe engana, que é o dinheiro, que é a fama, que é o holoforte, que é o poder. Queridos, como eu estava dizendo anteriormente, as taças do Senhor estão cheias, estão transbordando, e agora vai começar a acontecer coisas terríveis. Aliás, nunca se viu tantos sinais como houve em 2022, 2023, está acontecendo abundantemente. Isso eu vejo, pelo que está na Escritura, ainda não é nada. É só pequenos gravetos no fogo. Porque o fogo que há de vir sobre a terra, das taças que serão derramadas, como eu disse agora há pouco, eu disse, ainda não caiu as estrelas do céu. Ainda o sol não perdeu o seu brilho. O sol vai perder seu brilho, vai perder sua força.
A lua vai perder, porque se o sol perde, a lua também. A lua vai perder sua claridade. Tempestades você vê dia a dia agora, furacões. Essa semana passada teve uma semana que teve 70 furacão nos Estados Unidos. Eu deixei umas imagens nos vídeos aí. Numa semana, 70 furacão. Lá no Mississippi, Estados Unidos da América. Um dos países que mais comete, né, aborta a missão de nascer, né? Vocês sabem. Mas como disse aqui na plataforma, você não pode falar, você tem que só alegrar. Então eu até falo assim que tudo é censurado no YouTube, quase aquilo que você fala mostrando a realidade. Mas você vê tantos vídeos da mídia, do governo 66, do sistema do IA, que controla todas as nossas falas e controla mesmo, mas lá você vê tantas coisas de sensualidades. São sensuais, tipo Anitta e companhia. Palavrões, piadas nojentas e sujas. Não são derrubados, não perdem o canal. Tudo ao oposto. A verdade virou mentira e a mentira virou verdade. A mentira deles é verdade. E a nossa verdade é mentira, é fake news. Então, deleta o vídeo, dá strike, coloca lá de castigo e assim vai. Irmãos, é sofrimento. Eu já estou nesse canal, é o 4º canal que eu faço. E quando eles começam a perseguir, eles dão um strike, dão 2, dão 3 e pam! Eu já levei um, de novo nesse novo canal. Nós não estamos nem com 140 inscritos. Aliás, estamos com 140 inscritos. Aí o cara coloca um vídeo lá, o cachorrinho comendo lavagem, brincando com o osso. Coloca uma mulher lá dançando um nua. E o cara tem milhões de seguidores. O cara é famoso, é chamado para ir lá nas mídias, é chamado para ir lá no encontro com o capeta, na hora do capeta, lá do chefe malandro, né? As pessoas vão dar entrevista. O meu vídeo do cachorrinho comendo osso tem... Nossa, deu 1 milhão de pessoas que visitaram e viram. Nossa, mandam mensagem. Agora meu cachorrinho tem uma página e meu cachorrinho agora tá com 5 milhões de seguidores. Irmão, você não acha que estamos no fim? O que vocês estão esperando? Amaram mais a criatura do que o Criador, está escrito lá em 1 Timóteo, ou lá em 1 Romanos. Amaram mais a criatura do que o Criador? Desprezaram o Senhor? Adoram animais? Adoram madeira, prata, ouro, bronze? Adoram os homens? Amaram mais a criatura do que o Criador. Por isso Deus os entregou para um sentimento perverso. São maus. Então, irmãos, nós fazemos os vídeos, nós editamos, nós não estamos ganhando like, nem queremos a sua recompensa de um canal monetizado. Aliás, nem somos monetizados. Até para isso nós não somos interessantes para a plataforma da comunidade do YouTube, porque nós não somos parceiros. Ainda que eles tenham o direito de, segundo eles agora, né, eles podem colocar comercial nos nossos vídeos, mas tem que ter abrangência. Mas eles não indicam porque o assunto não interessa. Mas se fosse para entreter, né, para trazer alegria, para você dar risada, piadas, coisas do gênero, coisas imundas, eles falam que são contra todas as tais coisas, mas você vê que está cheio dentro da plataforma do YouTube a sensualidade. Só exemplo, Anitta. Só exemplo, você vê shows de crentes que são sensuais e não têm espírito, tipo Joelma, que se diz ser cristã, canta na igreja, é membra, mas canta no palco, tem vídeos dela seminu, mostrando seu corpo todinho. Não. Esses são que são sensuais e não têm espírito, está escrito lá em Judas, e causam divisões na igreja. Irmãos, o que importa desse vídeo, do que eu estou fazendo, é se alcançar uma alma. Eu já fico grato a Deus.
Porque nós falamos, não está escrito, que mais vale uma alma do que o mundo todo, e é verdade. Porque no texto e contexto nós estudamos lá naquela mensagem que diz: o que tem o homem para dar em troca da sua alma, nada pode comprar a não ser Jesus Cristo, que pode salvar, que comprou nós. Ele comprou com o seu, dando a sua vida, derramando o seu sangue. Então não tem ouro nem prata. Por isso que nós dizemos assim: o que pode dar o homem em resgate de sua alma? Não tem nada para dar, nem todo ouro, nem toda prata. Por isso que nós dizemos: mais vale uma alma que o mundo todo. Mais vale uma alma do que todo mundo, do que o mundo todo, todo ouro, enfim. Então, irmãos, se nós alcançarmos uma alma que vem ouvir a verdade, eu não sou o dono da verdade. Eu prego a verdade. Eu prego o que está na Escritura. É como advogar. Você, se for um advogado, você sabe que você escolhe uma parte para trabalhar. Eu escolho mais a parte civil, a outra mais criminal. Então você escolhe. Tem vários, trabalhos dentro da advocacia. Eu, no caso, no meu chamado, é de pregar salvação. Eu falo do amor de Deus, ensino o amor de Deus, mas eu ensino assim, aquilo que também está nas Escrituras. Eu mostro a bondade de Deus, um Deus de amor, mas também mostro a severidade. E o final dessa caminhada é o fim. É o fim do ser humano, vai morrer, vai se apresentar ao Senhor. É o fim desse mundo que vai acontecer, está na Escritura, um dia vai acabar, não tem conversa. Ainda que o diabo esteja enganando os tais daqueles que se dizem ser iluminados, que tem a revelação, que fala lá com grande luz e fé, fala com luz e fé, e eles falam pessoalmente, eles, assim como nós que somos cristãos, temos acesso a Deus, falando com Deus, ouvimos a Deus pela fé. Essas pessoas também que servem a luz e a fé, que é o antigo Lucifer, que são os tais dos iluminados, que são os salvadores do mundo, que estão sendo enganados por Satanás. E eles merecem ser enganados porque eles amam as coisas do mundo, se contradizendo do ensino de Deus. Então eles merecem ser enganados, porque a própria palavra diz: não ameis o mundo, nem que no mundo há, pois aquele que ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Então já não tem o amor do Pai, não tem Jesus. Você quer ser amigo do mundo? Você quer ser amigo do mundo? Você quer amar as coisas do mundo? Você quer salvar esse mundo, o qual Deus disse que vai destruir? Então constitua-se inimigo de Deus. Então eles são opositores a Deus, esses tais de iluminados, luciferianos. E eles têm criado toda essa situação. Trazem o caos, fazem o caos, divide para conquistar. É o que está inserido dentro da política. O dentro da política é um conceito maçônico, o dividir para conquistar. Por isso que há uma divisão. O reino dividido não subsiste, o reino dividido se destrói. O próprio Jesus disse que o reino dividido se destrói. E por isso que os homens vão se destruir, porque um reino dividido nunca vai se unificar. Nesse mundo, nessa carne, no reino do diabo, nesse mundo que o próprio diabo disse lá em Lucas capítulo 4, oferecendo as riquezas, o poder político, o poder monárquico, os reinos da terra dos homens, o poder dos homens, Satanás ofereceu para Jesus. Ele disse: tudo isso te darei, Jesus, se prostrado me adorares. Porque a mim, disse Satanás, a mim, o diabo disse: a mim foi entregue, eu dou a quem quiser. Então esse mundo hoje foi entregue. Foi entregue na mão de Satanás. Está na mão de Satanás. Há um período de tempo para que se cumpra as Escrituras. Nada é dele, mas o Senhor permitiu. E deu, vou no período de tempo. Jesus em nenhum momento disse: não é verdade. Mesmo sabendo nós, pela Escritura, que o diabo é um mentiroso, mas ele falou que a mim foi entregue e eu dou a quem quiser. E Jesus não disse: não é teu não. Agora, no conceito ele sabe disso, que todas as coisas é do Senhor. Tudo, até o diabo é do Senhor. Tanto que o diabo é do Senhor, que o próprio Deus vai pegar ele. Nem Deus vai pegar, Deus vai falar: um anjo, vai lá, pega lá Satanás, amarra ele e lança lá no lago de fogo. Ele e todos os seus demônios.
Deus fará isso. Vai lançar Satanás e seus demônios no lago de fogo. E mais ainda, e todos os seus seguidores. É do Senhor. Só que por um período de tempo para que se cumpra a Escritura. Deus deixa na mão dele. Por isso que ele oferece. Ele não criou nada, mas ele oferece aquilo que Deus está permitindo. E esses que se dizem ser iluminados, que têm luz e fé, que é o Lucifer, acham que estão sendo privilegiados. E com isso eles trazem o caos sobre a humanidade em todos os sentidos científicos. O qual até disse que a ciência para o homem da atualidade hoje é um Deus. Tudo se tornou Deus para os homens. No sentido humano de olhar para a terra, para a árvore, para o capim. Tudo é um Deus. Deuses que não são deuses. Por isso, o Senhor Deus vai destruir tudo, todas essas coisas. E a promessa do Senhor está lá e já revelado, e Ele fez novos céus e nova terra. Para quem? Para o seu povo. Um povo zeloso e de boas obras, que serve a Ele não por interesse, mas porque sabe que Ele é justo, um Deus de amor, o Deus de paz, o Deus que amou e reconhece isso em Cristo Jesus, que deu sua vida, morreu por nós, derramou seu sangue, foi pregado numa cruz, levou sobre si as nossas enfermidades, as maldições. Talvez você ache que o meu discurso ou a minha oratória seja muito forte. A palavra diz: se o juízo de Deus começa pela casa dele, pelos seus servos, pelos seus filhos, por nós, e nos castiga, nos repreende, e o juízo dele começa por nós, o que será do ímpio então? Que não tem o advogado, que não tem Jesus, que não se arrepende, que não deixa do seu pecado, que não abandona o mal. O que será deles? O que resta para eles a não ser o inferno e depois o julgamento, o grande tribunal de Cristo e depois o lago de fogo? Irmãos, vivemos os últimos tempos, os últimos segundos, as últimas horas. Vivemos o tempo do fim, o qual as pessoas não dão crédito mais, como eu disse na pregação, como disse Isaías: quem deu crédito à nossa pregação? Quem ouviu a nossa pregação? Agora, como diz também lá no livro dos profetas, quem esteve no concerto do Senhor? Quem viu e ouviu essa mensagem? Você ouviu? Você viu essa mensagem já? Então se arrependa. Adore a Deus. Confesse seus pecados. Se arrependa, entrega a tua vida a Jesus. Você não vai se tornar um santo imaculado. Não, você vai continuar sendo um ser humano pecador, que vai pecar, vai errar, mas todos os dias você vai se lembrar que você tem Jesus Cristo, ao qual você clama a Ele, busca Ele, pede perdão no nome dEle, e você lava as suas vestes que se sujam no dia a dia. Por isso que a palavra diz: bem-aventurado aqueles que lavaram suas vestes no sangue do Cordeiro. E nós, cristãos, nós que cremos e vivemos pela fé, lavamos as nossas vestes no sangue do Cordeiro, se arrependendo dos nossos pecados e deixando para trás. É uma mensagem confrontadora, eu acredito nisso que seja, mas é necessário para você entender que no dia de amanhã, o Apocalipse 16, as 7 taças da ira de Deus, a ira do Cordeiro de Deus. Jesus foi ovelha, morreu por você, mas você imagina um cordeiro, uma ovelha irada? Jesus no Apocalipse está escrito: a ira do Cordeiro de Deus, que abre os selos.
e começa a derramar a sua ira sobre toda a face da terra, com toda sorte de mal, o qual está escrito: não vem de Satanás trazer isso, não é de Satanás que vem isso, vem da mão do Cordeiro de Deus, que começa a derramar as taças que estão já cheias. Irmãos, parem para pensar, meditem. A palavra diz que os homens procurarão a morte e não acharão, vão se tornar zumbis. Está aí revelado nos filmes. Essa geração tem acontecido muitas filmagens, muitos filmes sobre zumbi, e está escrito que os homens procurarão a morte e a morte fugirá deles. Você acha que está ruim? Você vê, como eu disse agora há pouco, lá nos Estados Unidos, furacões, 70 furacões atingiu os Estados Unidos essa semana, em 2023, nesse mês 4, devastou cidades inteiras. A mídia nem passa. Não pode, porque vai trazer o pavor. Sabe de onde que vem isso? Vem da mão do Senhor, da mão de Deus. Não é a natureza, não é a natureza, é Deus. Não, foi o acaso que caiu aquele meteoro lá na Rússia, foi acaso que está luzes, sinais no céu e fogo na terra, é acaso. Não é acaso, irmãos, nada acontece por acaso. A palavra diz bem claro que tudo está diante do Senhor. Não morre um passarinho sem que Deus saiba. Quantas pessoas morreram lá nos tornados? Quantas casas foram destruídas? Não morre um passarinho sem que Deus saiba. Não cai uma folha de uma árvore se Deus não permitir. Vocês olham e falam que é a natureza que está destruindo vidas, destruindo casas, assassinatos, indivíduos tirando a vida, o fôlego de crianças inocentes. Esse é o castigo sobre a humanidade pela rebeldia do ser humano. Pai contra filho, filho contra pai, nora contra sogra, sogra contra nora, enfim, e vai a devassidão, vai se devastando a vida espiritual, vidas sendo perdidas e vidas sendo condenadas ao lago de fogo. Irmãos, abram os seus olhos, tire os comichões de seus ouvidos. A própria palavra diz que Deus fez um povo para adorar Ele. E lá diz na mensagem: faz sair esse povo que tem olhos e não consegue enxergar. Faz sair esse povo que tem ouvidos e não consegue ouvir a mensagem da verdade. O que se era pecado não é mais. As pessoas estão com a mente cauterizada, porque o Deus desse século cegou o entendimento de muitos, para que não venham resplandecer o evangelho de Cristo e sejam salvos. Mas eu vou para a igreja, eu louvo ao Senhor, eu conheço Jesus, eu estou na igreja, eu canto, eu louvo, eu prego, mas a palavra diz que nem todos aqueles que dizem Senhor, Senhor, herdará o reino dos céus, mas sim todo aquele que vive e faz a vontade do seu Criador, suportando as tribulações. Você quer ser salvo? Quantas das vezes, meus queridos e amados irmãos, as pessoas acham que são eternas, elas não pensam que no dia de amanhã, ou até mesmo daqui 2 minutos, 1 segundo, ou 1 hora, não sei, Deus o sabe, elas vão tombar a terra. E seu espírito vai voltar a Deus para receber, segundo a justiça, a condenação de salvo ou condenado. Não há 3 caminhos, há só 2, céu ou inferno, verdade ou mentira, Deus ou o diabo. Por isso há necessidade de nós, você meu irmão que está assistindo esse vídeo aí, saiba disto. Porque esse evangelho da libertinagem que prega aí nas grandes naves, dos falsos profetas que criam impérios, traz o engano, trazem a cura do caroço, cura não sei do que. Do que me adianta eu ganhar toda a riqueza do mundo e perder minha alma? Do que adianta eu ser curado dos enfermos e morrer e ir para o inferno? De nada adianta eu ser curado do câncer, do caroço, enfim, milagres e maravilhas, mas eu não ter a obediência e o converter-se de verdade à palavra de Deus, ao Deus Criador. Eu até sempre tenho falado em meus vídeos que Deus é totalmente oposto. Jesus sempre foi oposto aos falsos profetas.
Enquanto que eles falam que você vai enriquecer, que você vai ser o cara, Jesus diz, você vai ser odiado e perseguido por causa do meu nome. Vão falar mal de vocês, vão prender vocês, vão perseguir vocês. Mas sejam fiel até a morte e eu vou dar a coroa da vida para vocês. A coroa da eternidade para vocês. Sejam fiel. Estou sendo sincero e verdadeiro, pois eu sou a verdade de Jesus. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ele diz, então vão fazer isso e aquilo com vocês. Quando vocês passar a servir a mim, obedecer, vocês agora vão ser perseguidos. O mundo vai vos odiar. Mas saiba que primeiro odiou a mim. Odiaram Jesus, porque perseguiram, prenderam e mataram. E tudo que Jesus dizia, diziam que era fake news. Então ele diz, antes de vos odiar, sabei que eles odiaram a mim primeiro. Então, meu irmão, essa é a mensagem maravilhosa que Deus disse, que Jesus disse para nós. E quando eu trago a escatologia, o final do mundo, Apocalipse, o Prisma 16, as 7 taças, não é para você se entristecer, é para você se alegrar, sabendo que realmente as escrituras são verdadeiras e que Jesus está voltando e que está se cumprindo tudo que Jesus disse. Agora, se não acontecesse, daí a palavra não seria verdadeira. Nós não devemos temer. Não tema a morte. Não tema aquele que pode matar a carne e nada pode fazer mais. Temei aquele antes que pode matar a carne e lançar o espírito no lago de fogo ou no inferno. Ok? Essa é a mensagem que eu deixo, meu querido e amado irmão, confrontando você para que você seja salvo, porque eu te amo em Cristo Jesus. Eu amo a sua alma. Deus ama você, Jesus ama você, mas odeia o teu pecado, então abandone. E se você comete isso, mesmo sabendo que existe Deus, diz a palavra que há uma separação entre você e Deus. O que separa o homem? O que separa você de Deus? A palavra diz que o pecado do homem, vossos pecados fazem separação de vós e vós, ó Deus. Amém? A paz e graça e a paz do Senhor, meus queridos e amados irmãos. E até o próximo vídeo, se assim Deus quiser.